bem-vindo ao Saúde Você TV Caras, 11 horas da manhã, hora de falar de saúde. No último programa eu conversei com a doutora Flávia Zuccolotto falando sobre a dificuldade de dormir, quem não está conseguindo dormir, aquele problema do sono. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos mentais do sono e ela voltou. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Essa noite eu dormi bem. Ah, maravilhosa. Tirei o celular, tirei tudo e dormi bem. Doutora, vamos falar sobre os transtornos mentais do sono e a relação até da insônia, por exemplo, com a depressão, que muitas pessoas querem saber. Tem muita relação, né, de transtornos mentais com o sono, né? Doenças do sono, no geral, a gente pode ter doenças respiratórias, doenças neurológicas e também a interface com transtornos mentais. Quando a gente fala de sono e depressão, mais propriamente de insônia e depressão, a gente percebe que existe uma relação bidirecional. Então, um pode ser causa e consequência do outro. Então, é importante que a gente trate as duas coisas. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que tratando, por exemplo, um item isolado, a depressão, que inclusive nos critérios diagnósticos a gente tem alteração do sono, se eu tratar a depressão talvez melhore o sono. Não necessariamente é assim. Então, a gente precisa olhar que existe, né, o transtorno da insônia e também existe a insônia que é comórbida à depressão. Então, é causa e consequência do outro. Então, a pessoa, por exemplo, que ela fica mais tempo com um quadro de insônia, mesmo se recuperando do quadro de depressão, ela tem um maior risco de ter um novo episódio depressivo do que uma pessoa que recuperou tanto a depressão quanto a insônia. Nós falamos no último programa sobre a pessoa ter ansiedade, né? Eu até comentei, às vezes a pessoa vai fazer uma prova, acaba atrapalhando o sono, ou fica com muitas coisas na cabeça, acaba tendo dificuldade. Por que acontece à noite essa ansiedade? Sim, né? A noite é o final, né? Então é o fim do dia, é a hora que você muitas vezes revê o que aconteceu no dia, o que você fez, quais pendências ficaram, e tem aquilo que a gente comentou, né, daquele silêncio na hora que você deita a cabeça, né? Então ali acabou as informações e aí que de repente você se dá a oportunidade de pensar naquele familiar que você está com saudade, de pensar naquele compromisso que você não conseguiu cumprir, e isso começa a encadear várias ideias e dá mais ansiedade muitas vezes nesse momento. E a ideia é muitas vezes a gente conseguir o quê? Não, todos esses pensamentos, eu posso tentar pensar nisso durante o dia. Sim. E à noite conseguir me entregar para esse momento do sono, né? Agora, se a gente percebe que isso é um quadro ali clínico do paciente, de repente tratar a ansiedade é um caminho para evitar que a pessoa tenha esse problema à noite? Sim, porque o que acontece? Muitas vezes o paciente chega para mim, eu tenho insônia, né? Sim. Eu tô com um quadro de insônia, eu fico mais ansioso à noite, e a gente percebe o quê? Que ele também tem um quadro de transtorno ansioso. Então a gente vai ter que tratar as duas coisas. Tanto o quadro do sono dele, quanto o quadro de ansiedade. Uma pessoa que está muito ansiosa, muito sempre pensando no futuro, com várias preocupações e começa a ter sintomas diante disso, seja os sintomas físicos, seja também o quadro de insônia, ela precisa ser tratada das duas coisas. Agora, por exemplo, alguém que sente sono o dia todo, né? Tem pessoas que às vezes durante o dia, é engraçado, né? Eu tenho dificuldade de dormir, assim, tipo, tem pessoas que almoçam, precisam daquele soninho, fica mais né? Faz alguma coisa que remete já ao sono, encosta em algum sofá mais confortável, encosta e dorme. Não consigo nem me imaginar fazendo isso. Mas isso pode ser um sintoma de uma doença, por exemplo, uma pessoa que tem muito essa frequência de sono durante o dia? Sim. Porque também não é muito comum, né? Não. Você sentir sono o dia todo não é normal. O que as pessoas fazem, às vezes, é driblar isso tomando muito café, muito chá, muito energético. O que também não é bom, né? O que também não é bom, né? Mas é aquela pessoa que fala, eu durmo em qualquer lugar. Onde eu paro, eu encosto e eu durmo, né? Não, isso não é saudável. Isso sinaliza muitas vezes que tá acontecendo alguma doença. Isso pode ser, por exemplo, um quadro de uma doença mental. Por exemplo, depressão. Tem quem fique deprimido e sinta muito sono durante o dia. Fala, eu não consigo, eu tô com muito mais sono do que o normal, ao contrário de insônia. E também pode ser uma doença do sono, apneia obstrutiva do sono. A pessoa que fica tendo apneias à noite, então ela tem o sono super fragmentado, e aí quando ela vai começar o dia, aquilo parece que passou um caminhão, né? Quando ela acorda, ela não descansou e ela tá com sono o tempo todo. É aquela pessoa que você vê, ela tá sentada e tá pescando, ela vai fazer alguma coisa, vai andar de transporte, ela tá pescando, vai dirigir, tá com sono. Então agora, tem que investigar. Agora, por exemplo, quem é bipolar, tem mais dificuldade de sono? Sim. O que acontece, né? No quadro do transtorno afetivo bipolar, a gente percebe que tem vários sintomas que podem sinalizar uma descompensação do quadro. Por exemplo, alteração do sono. Então, às vezes, o primeiro sintoma
E muitas vezes o primeiro sintoma que o paciente vai entrar num quadro de mania, por exemplo, é ele começar a dormir pouco, ter menos necessidade de sono, e o contrário também, às vezes quando vai deprimir, começa a dormir mais, né? Começa a ter alteração de alguma forma do sono. E a gente tem estudos já mostrando que mesmo quando eles estão em eutimia, ou seja, estão bem, estão entre crises, nem deprimido e nem maníaco, esses pacientes também têm um sono mais fragmentado, têm uma maior latência para começar o sono, têm uma sensação de uma qualidade de sono pior. Bom, me chamou a atenção uma pergunta aqui, porque isso aconteceu comigo e eu fiquei assim, gente, o que é isso? Síndrome das pernas inquietas. Gente, eu tive isso na gravidez. E eu falo que minha gravidez me foi um laboratório, né? Porque eu desenvolvi pelo menos umas 24, 25 coisas assim que aconteceram na minha gravidez. Gêmeos, né? E assim, eu tive de tudo. Gêmeos. Só que a síndrome das pernas inquietas, eu fui ler sobre isso até, porque eu deitava, eu não conseguia dormir. É uma e eu sensação. ficava empurrando minhas pernas. E parece que você quer coçar a perna não para. Meu marido chegou ao ponto de não dormir na mesma cama que eu, porque eu não conseguia parar as pernas. Muito curioso. É impressionante, aconteceu comigo, incomoda demais. O que leva a isso? O que acontece, né? A síndrome Também das não pernas sei que inquietas. momento parou, viu? Provavelmente depois que você Pois teve os é, bebês, né, e tudo mais, e a gravidez pode desencadear. Desencadear, eu vi isso. O quadro de síndrome das pernas inquietas pode ter uma questão genética importante, então pode ter, e tem a ver também com o metabolismo de dopamina, que é um neurotransmissor, e de ferro. E aí que a questão da gravidez muitas vezes entra, porque a gravidez é normal, né, você tem uma hemodiluição, que a gente fala que é como se fosse uma anemiazinha da gravidez, assim, né? Então talvez nesse momento que aconteceu que desencadeou. E aí é uma vontade incontrolável de mexer as pernas. É insuportável. E aí as pessoas têm elas descrevem de várias formas isso, né? Uma gastura, uma coisa estranha, uma inquietação, né? O nome é inquietação mesmo. Você não consegue parar a perna. Tem gente que fala que fica, parece que tá coçando. E assim, né? Essa vontade é incontrolável e ela geralmente aparece no repouso. Então, enquanto você tá durante o dia, você tá vivendo, você tá fazendo... E quando você relaxa à tarde, finalzinho da tarde, início da noite, quando você repousa, é a hora que ela vem. E aí, muitas vezes, o paciente chega pra gente falando, eu tô com insônia. Aí você vai ver, não, né? São as pernas inquietas que estão dando esse sintoma. E, geralmente, melhora quando a pessoa se movimenta. Então, provavelmente, você tinha que mexer, Sim, quando você sai, levantar. levanta, anda, vai fazer qualquer coisa, parece que você se desliga daquilo. Mas quando você deita... você fica batendo a perna, você fica esfregando no lençol, você fica esfregando uma na outra. Olha só, E eu desencadeou isso na minha gravidez, e por isso que eu falo que eu fui um laboratório, porque aconteceu muita coisa, e que eu mesma não tinha ouvido falar, e trabalhando há 20 anos na área da saúde. Imagina. Agora me fala, tratamento, doutora, por exemplo, num caso de uma síndrome da perna inquieta, porque no meu caso a gravidez tinha uma relação. E quem não tem? Existe, né? Existe tratamento, tá? Com agonistas dopaminérgicos, então existe remédio. Muitas vezes a gente entra com remédio e tira com a mão, assim, é uma coisa maravilhosa, é bem legal você ver, assim, o paciente fica super agradecido. Tem outras medicações também, que a gente chama de alfa-detoligantes, então tem tratamento. Na gravidez é mais difícil de tratar, porque não pode são tomar medicações que não são, muitas vezes, mas a gente às vezes precisa e entra com medicação também, mas a gente tenta não usar. Transfusão, fazer o uso de ferro, né, reposição de ferro, desculpe, se tiver com anemia, claro, transfusão, né, nos níveis muito baixos, mas a reposição de ferro muitas vezes resolve, tá? Eu fiquei tomando por um bom período. Aí pode ser via oral ou pode ser endovenoso, né, e muitas vezes a gente lança a mão da reposição endovenosa, é um sucesso também. Então, tem tratamento. Às vezes a pessoa fica muito tempo sofrendo com isso, né, é mais comum em mulheres, mais comum em meia-idade ou também na gestação. Bom, a doutora Flávia falou um pouco sobre os transtornos mentais e a questão do sono. É muito importante você entender o que está te levando a perder essa noite de sono, né? A noite de sono que a gente precisa, que é onde a gente descansa, relaxa, faz bem para a saúde, é necessidade fisiológica. Então, se você está tendo algum problema, alguma alteração, precisa investigar. Né? Então, ficar medicando em casa não é o caminho, ficar buscando alternativas não é o caminho. Então, o remédio da vizinha, né? O remédio da vizinha, a receita do bolo, ir numa rede social. Gente, quando a gente tem algum problema, tem que tratar a causa. O remédio, às vezes, ele tira o efeito na hora, mas você pode vir a ter aquele problema novamente. Então, procure um especialista. Doutora Flávia Zuccolotto é psiquiatra e falou um pouco pra gente sobre os distúrbios do sono já no programa e hoje, mais uma vez, falando sobre os transtornos mentais.
Doutora, obrigada pela sua Muito participação. obrigada. Sempre muito Obrigada. esclarecedora, ela dá uma verdadeira aula aqui. Obrigada, querida. É um prazer Volte estar mais aqui de vezes. novo, viu? Até. E a gente continua falando de saúde com vocês, confira.